Bom, pessoal, então, nessa aula a gente vai reforçar o que a gente viu na aula anterior em relação aos vetores, que é a parte mais conceitual do que são os vetores unidimensionais. Então, o objetivo que a gente tem é realmente conceituar os vetores e trabalhar a parte de manipulação de vetores, que seja inserir elemento em um vetor usando laço ou não, e imprimir elemento em um vetor usando laço ou não. Certo? E alguns exemplos. Então, a gente viu na aula passada mais com a parte de laços, que na verdade é a parte mais completa, mas evidentemente que a gente pode acessar um vetor numa única posição. Tá? Então, vamos lá, conceituando vetores. Qual que é a definição de um vetor? É uma coleção de variáveis do mesmo tipo, ponto. Uma estrutura de dados homogênea, ponto, que na verdade são frases equivalentes, né? Por que homogênea? Porque agrupam várias informações dentro de uma mesma, entre aspas, variável e o mesmo tipo de dados. Então, se eu quero trabalhar um grande conjunto de dados do tipo real, eu vou declarar um vetor do tipo real. Se eu quero trabalhar um grande conjunto de nomes, eu vou declarar um vetor de strings. Mas é o mesmo tipo de dado que eu quero trabalhar e o que muda é a dimensão. Quantos desses dados eu quero trabalhar? Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um vetor, como vocês estão vendo, uma representação gráfica de um vetor. Eu tenho um índice, de novo. Eu vou repetir enquanto eu estiver falando de vetores, de matrizes, o tempo todo. Sempre começa da posição 0. Não é da posição 1. Se a gente começar o índice, quer dizer, a primeira posição de um vetor é sempre aquela no qual o índice daquela posição é 0. Então, eu tenho o meu vetor em que eu tenho os dados em si, tá certo? E eu tenho a cada um desses dados um índice associado. O primeiro dado é índice 0, o segundo dado índice 1 e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero agrupar a média de 5 alunos, eu tenho o mesmo tipo de dado, que é um dado do tipo real. Então, eu vou declarar o quê? Um vetor do tipo real de 5 posições, tá certo? E, na verdade, esses dados são agrupados aonde? Na memória principal. Então, quando a gente declara um vetor, quando eu declaro uma variável do tipo real, o que acontece em termos de processamento, de computação? O programa vai lá e reserva uma posição de memória equivalente ao que é o real em alguma máquina. Sei lá, pode ser 2 bytes, 4 bytes. O que significa um vetor? Ele vai pegar para cada uma das posições, vamos supor que seja um inteiro, ocupa uma posição de memória. Então, um vetor de 10 inteiros vai reservar 10 posições contíguas da memória principal. Isso não faz muita diferença para quem está programando. Como é que isso está na memória? Estou explicando para vocês como é que isso está na memória principal. O que é importante é como é que eu manipulo esses dados. Para o programador, é como se estivesse contíguo. Efetivamente, eu posso ter alguma linguagem que não me declara contiguamente. Talvez eu tenha estruturas de dados que sejam tão grandes que o gerenciamento da memória não coloque tudo contiguamente. Tanto faz. Para quem está programando, é como se eu tivesse um linguição de dados contíguos na memória. Tá certo? Então, um vetor é representado por um nome, que é o seu identificador, do mesmo jeito que a variável, que vocês já sabem bem até agora, o tamanho, quanto daquele tipo de dados eu quero reservar, quer dizer, qual é o tamanho do meu conjunto, e qual é o tipo, se é um inteiro, se é um real, se é um string, tá certo? Então, eu tenho um tipo, que se é, vamos supor, inteiro, identificador, que é o nome do meu vetor, é uma nova instância do tipo com esse tamanho definido, tá certo? Então, a gente já viu esse exemplo, double exemplo igual a new double de 55, por exemplo. Então, como é que seria a declaração de um vetor de 80 notas? Seria double notas igual a new double 80. 800 notas, new double 800. Tanto faz, a única coisa que muda é a dimensão de que eu vou usar. É claro que eu não vou ficar declarando um vetor de 800 notas se eu tenho 8 alunos. Está errado fazer isso? Sintaticamente não está errado, logicamente está errado, porque você está fazendo o quê? Você não está usando coeficiência os recursos da máquina. Então, a gente declara o nosso vetor do tamanho que a gente precisa, tá certo?
como é que a gente manipula os dados desse vetor, né? Quer dizer, os dados de um vetor a gente manipula através do índice, que significa a posição de um dado dentro daquele conjunto de dados que a gente está chamando de vetor. Então, o índice indica a posição do dado no vetor. Então, double, por exemplo, um vetor que se chame MD, new double de 5, cada uma dessas posições eu vou identificar através do índice. Então, como a gente já viu, o meu índice vai variar de quanto? De 1 a 5 ou de 0 a 4? De 0 a 4. Então, eu vou ter MD de 0, posição MD1 de 1, posição 2, MD de 4, posição 5. Tá certo? Então, MD guarda as médias de 5 alunos do exemplo anterior, por exemplo, nesse caso aqui. Tá certo? Então, eu tenho MD de 0 até MD de 4, então o índice vai de 0 a 4 e as minhas notas são aquela. MD, o vetor que eu tinha colocado lá tem que valores? 4,5, 6,5, 8, 3,5 e 6. Então, como é que eu acesso a nota do quarto aluno? É MD da posição 3, igual a 3,5. Nesse caso aqui, eu estou inserindo dados no meu vetor. Por que eu estou falando que aquela posição é igual a 3,5? Então, eu estou atribuindo um valor para a minha posição do vetor. Quando eu quiser ler, eu vou fazer exatamente o contrário. Sei lá, variável x é igual a MD de 3. Quando eu fizer isso, x vai valer 3,5. Então, nesse momento aqui que a gente está vendo, eu estou preenchendo os dados do meu vetor. Então, eu estou atribuindo valores a esse vetor, tá? Então, como é que seria um vetor de nomes, por exemplo? String nomes, new string de 3. Então, é um vetor de 3 nomes, tá certo? E vou falar que a posição 0 é você next line, quer dizer, entre na posição 0 com o primeiro nome. O que seria um vetor de inteiros? Int vetor, new int de 10. Vetor de 0 igual a teclado ponto next int. Então, isso vem lá daquele exemplo anterior. Teclado, para a gente, é uma variável do tipo scanner, tá certo? Que a gente vai ler. Então, eu tenho que tomar cuidado o seguinte, quando eu declaro um vetor do tipo inteiro, eu tenho que jogar nesse vetor somente valores do tipo inteiro. É igualzinho a declarar uma variável. Eu não podia declarar uma variável do tipo float, e jogar um valor que sem ponto, sem vírgula. Eu não posso declarar uma variável do tipo string e não jogar uma variável, um nome. Posso até jogar um número, mas é um número inteiro em código ASCII, não é um número decimal, certo? Então aqui o que está sendo mostrado aqui, se eu declaro um vetor de strings, eu só posso ler nas posições dos meus vetores strings. Se eu declaro um vetor de inteiros, eu só posso ler na posição do meu vetor inteiros, tá certo? Então, cada elemento de um vetor é tratado como se fosse uma variável. A única coisa que muda é que, em vez de eu falar variável x, eu falo vetor da posição tal, tá? Então, para referência a um elemento, a gente usa o nome do vetor e o índice entre colchetes, né? Então, no vetor de 80 notas, para atribuir a nota 10, de valor 10 na posição 80, a instrução é notas de 79. Por quê? Porque começa de 0. Então, se eu tenho 80 posições, a minha última posição é a posição 79, porque eu fui de 0 a 79. De 0 a 79 dá 80. Então, é assim que eu faço uma atribuição, que foi o que a gente acabou de ver também no exemplo das 5 médias do exemplo anterior. É assim que eu atribuo. Eu escrevo o nome do meu vetor, entre colchetes, a posição que eu quero escrever, o valor que eu quero escrever. Tá? Então, vamos pegar um exemplo agora. Faça um programa que cria um vetor de strings com 5 elementos e preencha cada elemento com uma cor de acordo com o desenho abaixo. Então, eu vou ter um vetor de 5 posições, que vai ter as variáveis azul, rosa, verde, roxo e preto. O programa deve pedir um número de 0 a 4 para o usuário e imprimir a cor correspondente a esse número. Tá certo? Então, como é que seria esse exemplo, né? Eu vou declarar um vetor de strings de 5 posições, uma variável teclado do tipo scanner, onde eu vou ler
cor de 0, vou atribuir cor de 0 azul, cor de 1 rosa e assim por diante. Percebam que está entre aspas porque é do tipo string, tem que escrever entre aspas, tá certo? E aí eu vou pedir para o usuário escrever um número de 0 a 4, que são os meus índices. Então, vou procurar, vou ler nessa variável num o valor que o usuário vai entrar. Tá certo? Percebam aqui que eu estou usando uma facilidade do Java, que é declarar a variável exatamente na hora que eu vou usar ela. Isso não são todas as linguagens de programação que tem. O Java permite que você está no meio do programa, você declare e use. Tá certo? De qualquer forma, isso é uma prática comum, mas não é uma prática recomendável. Eu estou fazendo justamente para mostrar isso para vocês. O melhor é a gente trabalhar declaração dos dados, entrada dos dados, processamento dos dados, saída dos dados. Tá certo? Quem costuma fazer isso é quem já tem uma certa prática na programação. Então, o usuário vai ler vai entrar com o número 0 a 4 e eu vou imprimir a cor correspondente. Vai ser o quê? Vai ser o meu vetor daquela posição que ele entrou, que é o vetor do num. Se ele entrar com 2, vai ser verde. Se ele entrar com 3, vai ser roxo. E assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que são alguns erros comuns, tá certo? Por exemplo, imagina que a gente declarou dois vetores com a mesma dimensão. O vetor A e o vetor B com dimensão 5, tá? Normal, a gente faz muito isso, a gente usa muito isso. Eu jamais posso fazer A igual a B. Não existe nenhuma variável A e não existe nenhuma variável B. Existe um conjunto de dados chamado A, um conjunto de dados chamado B. Então, eu posso fazer que a posição 1 do meu vetor A é igual à posição 2 do meu vetor B. Isso sim, mas não existe A igual a B. Eu tenho que fazer elemento por elemento do meu vetor. Não existe como eu acessar sem entre colchetes a posição do vetor, se ele é um vetor, tá? Por exemplo, o outro exemplo aqui que a gente nunca pode fazer. A igual a teclado de Nextint. Não pode pelo mesmo motivo. Não existe a variável A. Existe a variável A de 0, posição 0. Existe a variável B, A de 1 até A de 4. Também não existe a variável A de 8. Se eu fizer A de 8 também está errado. Não existe a variável A. A única coisa que existe é um conjunto chamado A de 5 posições, tá certo? E a mesma coisa para imprimir. Eu não posso imprimir A. Eu posso imprimir a posição 1 do vetor A, o conteúdo da posição 1 do vetor A. Mas eu não posso imprimir A porque A não existe. São erros comuns. Vocês vão fazer isso e falar assim, poxa, mas ele não funciona. Eu já falei para vocês, se eu não falei, eu vou falar agora. O computador nunca erra. O computador faz o que a gente manda fazer. É a gente que está mandando fazer errado. Vocês vão fazer A igual a B, vocês vão ficar olhando e falar assim, está certo. Não, está errado. Quando a gente declara uma variável do tipo vetor, a gente só pode se referenciar a essa variável como se referencia um vetor, com colchetes e a posição desse vetor. Então, o que a gente viu agora foi nessa aula foi uma consolidação do que a gente viu na primeira aula de vetores. Vocês já sabem declarar um vetor, vocês já sabem ler um vetor, vocês já sabem escrever num vetor e vocês já sabem comparar vetores. Quando eu quero comparar um vetor, eu comparo posições do vetor, jamais o nome do vetor.